Boa noite, igreja. Eu confesso que eu perdi o norte. Eu já não sei muito o que fazer. Por mais que tenha tudo aqui inscrito, eu perdi um pouco a noção. É tão bom ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos aqui são gratos por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite? Quantos aqui são gratos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui nessa noite? Amém? Amém? Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Sabe, esses dias em casa eu pensando aquilo que o Senhor queria trazer para nós nessa noite, para esse encontro aqui marcado. Ele já sabia cada vida que iria estar aqui. Então eu comecei a orar, comecei a buscar, falei: Senhor, o que é que o Senhor quer para aquela noite tão especial? E um pensamento veio na minha cabeça de que nós estamos vivendo um tempo muito bom como igreja. Quem aqui acredita nisso? Quem aqui pode ver isso? Queridos, é indiscutível que se a gente olhar para o ano de 2021 inteiro, o ano passado a gente viveu tantas coisas preciosas no Senhor. É verdade ou não é? Vocês estão aqui, vocês não me deixam mentir. Sabe, nós vivemos coisas preciosas, nós vivemos tantas experiências desde janeiro até dezembro. Sabe, o que é aquilo, o que foi aquilo no encontro com Deus? Tem alguém que estava aqui no encontro com Deus? Que experiência marcante, é verdade ou não é? Cara, que incrível. Sabe, encontro com Deus, curas acontecendo durante todo o ano de 2021. Nós passamos por algumas provisões, sabe? Coisas que começaram a aparecer onde não tinha. O impossível que se torna possível para Deus, Deus fazendo, Deus operando. Sabe, nós podemos ver pessoas sendo alcançadas, algumas vidas que em 2020 não estavam aqui, em 2021 estão aqui. Tem pessoas que estão aqui hoje ainda com a gente, nesse domingo, nesse culto. Quão precioso é, sabe, cultos e por aí vai. Se eu ficar aqui falando tanto de coisa boa que a gente viveu em 2021, a gente iria ficar aqui, né, o tempo inteiro da pregação. Mas, queridos, aí que eu entro, eu comecei a pensar, o que é que nós fazemos com tudo isso? Será que é somente receber da parte de Deus, sermos edificados, sermos curados? Isso acabou? Sabe, será que é só isso? Sabe, será que Deus não tem mais algo para fazer através daquelas experiências que nós recebemos? É certo que o encontro com Deus, eu vou dar um exemplo, é certo que o encontro com Deus já acabou, mas aquela mesma presença nós podemos continuar recebendo a cada dia dentro do nosso quarto, na nossa casa. Sabe, existe algo depois das experiências. Sabe, se você está anotando aí, eu quero pedir para você, anote isso, o que vem depois de uma experiência. Sabe, queridos, nós podemos escolher. Sabe, nós podemos escolher entre lidar como se fosse somente mais uma experiência de Deus. E então a gente continua sendo as mesmas pessoas. Aquilo não gera nenhuma transformação em nós quanto ao nosso redor. A gente pode escolher essa opção, mas também a gente pode e deve permitir que se cumpra o verdadeiro propósito de Deus através daquela experiência. Sabe, nós precisamos entender, queridos, como igreja, presta muita atenção nisso, nós precisamos entender que uma experiência não é à toa, uma experiência não é simplesmente Deus se agradando no nosso coração, se achegando até nós e derramando do teu Espírito, então acabou. Existe um propósito através das experiências, existe um pós-experiência, nós precisamos entender isso, queridos. Sabe, tantas vezes nós paramos naquilo que Deus fez um dia em nossas vidas. Já viu aquelas pessoas? Nossa, mas há 10 anos atrás Deus veio de uma forma que até hoje eu não esqueço. É bom isso, é claro, isso te marcou. Isso é muito bom.
Mas, queridos, nós não vivemos somente de experiência. Nós não vivemos somente de experiência. Sabe, nós precisamos tomar cuidado, queridos, muito cuidado, para que a gente não venha virar colecionadores de experiência. E por favor, não me entenda mal. É muito bom recebermos a experiência do Senhor. É muito bom termos experiência. Nós acabamos de ter aqui. Nós acabamos de receber tanta cura aqui, ó, em tantas pessoas que vieram aqui à frente. Cadê os que receberam cura aqui? Sabe, mas nós não podemos nos firmar somente nas experiências. Existe algo a mais. Existe um propósito. Você já parou para pensar o porquê é que Deus, sendo Deus, perfeito, maravilhoso, santo, um Deus invisível, por que é que Ele iria querer te curar essa noite? É claro, Ele te ama, mas será que não tem um propósito atrás disso? E hoje a gente vai descobrir, amém? Amém, você está aí comigo? Vamos junto. Sabe, então a gente precisa tomar cuidado para isso não se tornar um ciclo vicioso, a gente começar a correr atrás somente de experiências. Sabe, queridos, Deus não chamou a gente para a gente sentar em cima daquilo que Ele dá a nós, aquilo que a gente recebe dEle. Deus chamou a gente para a gente anunciar aquilo que Ele fez em nós. Primeiramente em nós e depois através de nós. O problema é que nós muitas vezes paramos somente em nós. Nós precisamos aprender o através de nós. Nós precisamos abrir nossa boca, nós precisamos falar. Sabe, a Inês acabou de ser curada ali da coluna. Quantas pessoas estão precisando dessa mesma cura nesse mundo? Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tem alguém aqui me entendendo? Escolhe uma pessoa que está aí do seu lado. Olha bem para o olho dela. Diga assim a ela: não guarde experiências. Diga mais forte: não guarde experiências. Anuncie elas. Sabe, queridos, quando eu estava orando e discernindo aquilo que Deus queria para essa noite, Deus começou a falar comigo e através do meu espírito eu senti que um espírito de egoísmo estaria caindo por terra aqui hoje. Muitas das vezes nós temos sido tão egoístas, nós recebemos tanto de Deus, nós compartilhamos tão pouco. Você concorda? Com isso, queridos, eu quero entrar aqui na palavra. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo número 1. Vamos ler até o versículo 3. Se você tem a Bíblia, se você trouxe ela física, se você tem ela no celular, por favor, abra. É muito importante a gente acompanhar. Se tem alguém aí perto de você que não tem a Bíblia, puxa essa pessoa para perto e vamos ler junto. Sabe, hoje a palavra inteira vai ser baseada na palavra. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler versículo por versículo. Então, abra aí sua Bíblia. Atos 1, 3. Quantos acharam aí? Diga amém. Então vamos ler. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, deixa eu te colocar no contexto. Jesus, ele passa por tudo aquilo que a gente já sabe, por todo aquele sofrimento, e então aquele povo crucifica Jesus. Jesus é morto.
Então ele ressuscita, glória a Deus por isso, amém? Jesus então ressuscita, e então, antes mesmo dele voltar aos céus, ele passa um período de cerca de 40 dias com os seus discípulos, com aqueles que ele deixou. Sabe, e a palavra deixa claro que dentro desses 40 dias, Jesus ensinava e falava acerca do reino de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. No verso 4 diz que Jesus olha para aqueles discípulos e fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem. Parece um pouco contraditório se a gente lê, talvez, João, o evangelho de João inteiro. A gente vai ver que Jesus está toda hora falando: ide por todo canto da terra, prega o evangelho, faça discípulos. Então Jesus volta e fala: espera. Sabe por que é que isso acontece? Então no verso 5 a gente tem essa resposta. Ele diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, eles precisavam do batismo do Espírito Santo para ir para todo lugar e anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Sabe, o que é que isso mostra para a gente? Sabe, isso deixa claro que isso é uma experiência que eles precisavam. Eles precisavam do Espírito Santo, e isso remete a uma experiência. Eles precisavam ter uma experiência para que então eles pudessem, mais do que eles já teve, né? Passaram a vida toda ali com Jesus. Mas eles precisavam de uma experiência, eles precisavam do batismo do Espírito Santo para ir para toda a terra e anunciar o evangelho. Olha no versículo 6, lê comigo aí. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Verso 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Agora, presta muita atenção no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas, que diz aí na sua palavra, na sua Bíblia, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, Jesus deixa claro aqui qual era o nosso papel, qual era o papel daqueles discípulos, e então, a gente aplicando nos dias de hoje, qual é o nosso papel? Sermos testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas de tudo aquilo que Ele tem feito. Você concordou comigo no começo da palavra, que nós, como igreja, nós temos visto tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Qual é o nosso papel? Sermos agora testemunhas daquilo que Ele está fazendo. Isso mostra pra gente o que é, isso responde à pergunta que a gente fez: o que é que vem depois de uma experiência? Um ato de testemunha. Nós precisamos agora testemunhar, não apenas viver, não apenas receber a cura, mas nós precisamos abrir nossa boca e testemunhar, dizer que existe um Jesus vivo, que está vivo, que ressuscitou e cura, e traz vida a tudo aquilo que estava morto. Nós precisamos, queridos, nós precisamos abrir nossa boca e testemunhar de Jesus. Sabe, desde a criação do mundo, desde quando o Senhor criou o mundo, existe uma história inteira sendo escrita. Se a gente olhar lá para trás, a gente vai ver que existe uma história inteira sendo escrita. E também existe um plano divino em ação. O Senhor não falha. Existe um plano que está correndo, que está acontecendo. Sabe, cabe a nós, queremos entrar nesse plano ou não. Queremos fazer. Sabe, nós precisamos de forma urgente, queridos, entender que a gente faz parte sim dessa história, a gente faz parte sim desse plano. E nosso papel é testemunhar a respeito de Jesus. Nada disso é à toa, nada do que acontece é à toa. Nada é só para ficar escrito. A Bíblia não foi escrita somente para ser mais um livro. Sabe, Deus não está escrevendo a sua história só para ser mais uma história, só para ser mais uma vida.
Eu creio, queridos, que você que está assistindo em casa, você que está aqui presente, eu creio que através da sua vida muitas pessoas serão alcançadas, através do seu testemunho, muitas pessoas serão alcançadas. Sabe, muitas pessoas receberão daquilo que você tem recebido. Eu creio que nós seremos um vaso transbordante, sabe, da presença de Deus, das experiências que nós temos vivido. Sabe, existem algumas perguntas que precisam fazer parte da nossa caminhada. A gente precisa aprender a fazer para nós mesmos. Sabe, o que nós temos feito como igreja para que Jesus volte? Como é que nós temos caminhado? O quanto nós temos lutado para que isso aconteça? Quantos aí quer ver logo a volta de Jesus? Oh, mas só eu? Tem alguém aqui comigo essa noite? Vamos lá, levante sua mão. Todos nós queremos ver a volta de Jesus, mas o que é que nós temos feito para isso? Para onde nós temos caminhado? Quais as obras que nós temos feito? Será que as nossas obras têm apontado para a volta de Jesus? Sabe, se nós olharmos para trás, nós veremos que a geração que mais lutou e mais esperou pela volta de Jesus é a geração pós-Jesus. É aquela geração dos discípulos. Os discípulos, se você for ler, até quem não era discípulo, o povo daquela época que era crente, né? Paulo mais para frente diz, mas eles lutavam, eles aguardavam ansiosamente, porque eles pensavam, eles achavam, eles acreditavam que a volta de Jesus aconteceria naquele tempo, naquela época, naquela geração. É por isso que eles, quando se encontram com Jesus, eles poderiam perguntar tanta coisa. Jesus, como que é ressuscitar? Eles poderiam perguntar quanto o Senhor sofreu, foi difícil. Umas perguntas bestas, eles poderiam fazer qualquer tipo de pergunta, mas eles perguntam, é nesse tempo, é nessa hora, é nessa geração. Eles estavam ansiosos para voltar para o Pai, eles estavam ansiosos para a volta de Jesus. Queridos, será que a nossa geração tem caminhado como a geração do passado? Por favor, não me entenda mal, uma das piores coisas que nós podemos fazer como cristãos é falar mal das gerações passadas e menosprezar a nossa geração. Desculpa, falei errado. Falar mal das gerações atuais, da nossa geração, e exaltar as gerações passadas. Inverti, perdão. Sabe, a gente não pode fazer isso, queridos. Existe uma história sendo escrita, como eu disse, e cada geração tem sua importância. Como que nós temos caminhado como geração? Nós estamos com certeza muito perto da volta de Jesus. Como está o seu coração? Queridos, a qualquer momento, talvez até no meio dessa palavra, talvez eu nem termine essa palavra, Jesus pode voltar. A gente pode ouvir dos céus as trombetas. Sabe, será que nosso coração tem queimado por isso? O que nós temos feito? Sabe, nós precisamos, queridos, parar de sermos egoístas. Sabe, nós precisamos parar de ser pessoas que retêm o Evangelho para nós mesmos. Nós não podemos ser esse tipo de igreja. E eu não digo somente essa igreja, eu digo a igreja, o corpo de Cristo. A noiva. Marcos 16:15, nós não vamos abrir, só anote aí você que está anotando. Marcos 16:15 diz, uma ordenança da parte de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse isso. Sabe o que nós temos feito com essa palavra? Fato é que Deus tem feito grandes obras, queridos. Agora é hora da gente compartilhar aquilo que Ele tem feito aqui dentro. Sabe, eu confesso que antes de eu caminhar, eu sei que vou gastar só mais um minutinho no tempo. Eu confesso que eu não sabia como que iria ser essa palavra. Só fazendo um adendo aqui.
várias vezes durante todo esse processo de estudar essa palavra, eu falei para Deus, Deus, como que eu vou falar? Como que o Senhor vai me usar? Eu não sei, eu nunca ministrei sobre isso. Sabe, muitas dúvidas vieram sobre mim. Mas eu creio, queridos, que nessa noite, se você permitir, sabe, a página vai virar. Um marco vai acontecer nessa história, dessa igreja. Nós vamos aprender a compartilhar tudo aquilo que nós temos recebido aqui dentro com o pessoal de fora. Com seus amigos, com o pessoal da sua casa, sua família. Eu creio que essa noite será uma noite transformadora. Se você abrir seu coração, queridos, nós não precisamos fazer muito. Eu não preciso fazer muito. Você não precisa fazer muito. Simplesmente abra seu coração. Pense em tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, é hora de compartilhar. Queridos, existe uma história que se conta sobre alguns exploradores de ouro. Em uma cidade pequena, uma cidade pobre, que passava necessidade, era composta por algumas famílias, que aqueles homens eram exploradores de ouro. Pessoas que saíam cedo para trabalhar, para achar alguma riqueza para o seu povo, achar alguma pedra preciosa, alguma coisa que poderia ser vendido e trazer o alimento para o seu povo. E então um dia eles saíram para trabalhar bem cedo, um grupo de homens, e foram procurar algum minério, alguma pedra preciosa. Então um deles descobre uma pedra com um formato um pouco estranho, um pouco curioso. Então ele chama todo mundo ali, todo mundo fica ao redor daquela pedra, e eles decidem quebrar aquela pedra para ver se tinha alguma coisa lá. Queridos, por muitos anos, eles não achavam ouro, não achavam qualquer tipo de pedra preciosa. Sabe, aquele povo vivia realmente numa pobreza. Então, um certo dia, eles quebram essa pedra. E eles acham muito ouro. Ouro suficiente para acabar com toda a pobreza daquela cidade, daquela região. Queridos, mas ao mesmo momento que eles acham aquele ouro, vem sobre eles um espírito de egoísmo, um pensamento egoísta, de que eles deveriam reter aquilo dali para eles, guardar aquilo dali para eles. Então um olha e fala, será que nós não devemos guardar para a gente mesmo? Será que nós temos que compartilhar realmente com todo o restante da cidade? Se a gente compartilhar com todo mundo, não vai sobrar para nós, ou o que vai sobrar vai ser muito pouco. Então eles decidem que eles iriam esconder aquele tesouro. Então, voltando para a cidade deles, eles acham um lugar que eles poderiam esconder aquele ouro, escondem e vão descansar para no próximo dia dormir, no próximo dia levantar, acordar e trabalhar novamente como se nada tivesse acontecido. Então eles deixam aquele ouro escondido. Só que daí na manhã seguinte eles vão procurar o ouro no lugar que eles tinham escondido, e aquele ouro já não estava mais lá. O que acontece é que existiam alguns saqueadores, ladrões, que passaram por aquela cidade durante a noite que eles estavam dormindo e descansando para trabalhar de novo, e roubaram todo aquele ouro. Pegaram para si e foram embora. E então todo mundo está ali, os exploradores estão ali, sabe, apavorados. O que é que nós vamos fazer? Roubaram o nosso ouro, roubaram aquilo que nós tínhamos de mais precioso. Lá se foi a nossa riqueza, lá se foi a esperança do nosso povo, da nossa terra. Então um deles olha para os seus amigos e fala, eu sei o que a gente fez de errado. A gente guardou aquilo que não deve ser guardado. A gente escondeu aquilo que não deve ser escondido. Antes a gente tivesse compartilhado com toda a cidade e nós teríamos algum pouco, mas nós escolhemos guardar, esconder.
Queridos, essa história é uma história muito simples. Só que pode ser que esses exploradores de ouro representem a nós. Sabe, nós temos um tesouro precioso. Nós temos uma pedra preciosa e ela se chama Jesus. Nós temos algo valioso com a gente. A gente tem duas escolhas, queridos. Ou a gente guarda para nós e nos tornamos pessoas egoístas e talvez até reprovadas por Deus. Ou nós saímos por aí compartilhando tudo aquilo que nós temos vivido. Ou nós saímos por aí falando: olha, eu não sei o que é que você tem passado, qual é a sua dificuldade, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu tenho um tesouro. Queridos, é hora da gente compartilhar esse tesouro precioso que nós temos, se chama Jesus. Quem aí está entendendo? Sabe, com isso eu entro numa primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês. Se você está anotando, escreva aí: os campos estão prontos, nós temos que ir. Se você pode, vá abrindo sua Bíblia em Atos 3, dois capítulos depois disso que a gente leu. Atos 3, vamos ler desde o versículo 1. E aqui eu preciso muito da atenção de vocês. Enquanto vocês abrem aí, quem já abriu, por favor, olha aqui só um minutinho. Queridos, durante toda essa palavra, essa mensagem, nós vamos ler bastante o mesmo capítulo. Nós vamos passar por muitos versículos. Por favor, você que abriu sua Bíblia, ou você que acessou ela no celular, deixe ela aberta, não feche, porque a gente vai lendo e a gente vai trazendo coisas da parte de Deus para nós. Amém? Atos 3, verso de número 1. Antes de eu ler, eu preciso contextualizar isso. Nós acabamos de ler em Atos 1 que Jesus volta e passa um período de 40 dias com os seus discípulos depois da sua ressurreição. Então, tudo aquilo que a gente leu acontece mais algumas coisas. Atos 2, um capítulo depois, vamos dizer, né, na linguagem da Bíblia, um capítulo depois, acontece aquilo que provavelmente muitos já sabem aqui. O mover sobrenatural do Espírito. O Espírito vem sobre aqueles homens que estavam reunidos em Atos 2. A promessa de Deus se cumpre naqueles homens. Então o Espírito... Abre em Atos 2. Desculpa fazer você voltar, mas é muito importante isso. Atos 2, capítulo 1, verso 1. Eu só vou ler poucos versículos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Volta lá para Atos 3. Olha o que acontece. A promessa de Deus se cumpre aqui. O Espírito Santo, agora eles não precisam mais esperar. Eles podem ir. Porque agora o Espírito Santo veio até eles. Encheu eles com poder. Então agora eles podem ir. Eles foram apresentados a uma experiência. Agora vamos ler Atos 3, 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola.
Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Verso 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Até aí. Queridos, olha isso que acontece. Pessoas estavam tendo um período de oração, um tempo de oração naquele templo. As mesmas pessoas que foram convertidas em Atos 2. E então, todo dia pela manhã, esse aleijado era deixado na escada para pedir esmola. Na escada, na porta daquele templo. E então, Pedro e João estavam passando por ali. E acontece uma maravilhosa cura. É como se Pedro e João estivessem falando do que é que você precisa, assim como Jesus já tinha feito. É claro que eles estavam vendo que ele precisava de uma cura. Mas, queridos, Pedro e João compartilham com eles algo muito mais valioso do que ouro e prata. Pedro e João compartilham com eles Jesus. Sabe, nós precisamos entender com isso, que nós carregamos algo dentro de nós. Por onde quer que a gente passe, seja ao supermercado, seja ao shopping, seja em lojas, seja na sua família, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, a gente carrega algo, queridos. A gente não tem algo somente no domingo, a gente carrega algo. Sabe, o que é que nós carregamos? Primeira coisa, nós carregamos Jesus. Aquilo que nós temos de mais precioso. Nós carregamos Jesus com nós. Segunda coisa que nós carregamos, consequência da primeira coisa, autoridade que há no nome de Jesus. Nós precisamos entender que há uma autoridade no nome de Jesus, e se Jesus está conosco, alguns ambientes podem ser mudados, pessoas podem ser curadas, isso através de mim, através de você. Sabe, não existe impossível para Deus. Há autoridade no nome de Jesus para fazer todas as coisas em mim e através de mim, em você e através de você. Independente do lugar que você esteja. Lembre-se, queridos, anote isso. Você carrega algo que precisa ser compartilhado. As pessoas precisam daquilo que você tem. Vamos no verso 7. Verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha o 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha isso que acontece. Há poucos minutos, há poucos instantes, havia um aleijado ali, que todo dia estava na porta do templo, todo dia ele via pessoas entrando naquele templo. Talvez até dentro dele ele tinha até uma curiosidade de saber o que há lá dentro. Todo dia ele estava lá. Mas agora, depois de uma experiência com Jesus, depois de receber Jesus naqueles discípulos, depois de receber a cura, ele pode com os próprios pés, com as próprias pernas, entrar naquele templo e louvar a Deus. Olha isso que acontece, queridos, isso é incrível. Isso é incrível. Sabe, existem pessoas querendo conhecer Jesus ao nosso redor, a gente não precisa ir muito longe. Sabe, seja lá onde você trabalha, onde você estuda, existem pessoas precisando de Jesus e existem pessoas até querendo conhecer Jesus. O que elas precisam? Somente de alguém que vai e aponta o caminho até Ele. Talvez você não possa acompanhar aquela pessoa por algum motivo, mas seja a pessoa que aponte até Jesus.
que aponta para Jesus e fala: aquele é o caminho, vá, ou vamos juntos. Sabe, na hora que Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, ande. O que ele está falando? Olha, eu não posso te ajudar de mim mesmo, eu não posso te ajudar na sua dificuldade, mas eu tenho alguém dentro de mim que pode transformar a sua realidade, e isso eu te dou, em nome de Jesus. O que ele está fazendo? Ele está apontando o caminho até Jesus. É isso que Pedro está fazendo, ele não está simplesmente fazendo uma cura. Sabe, a primeira coisa que aquele homem faz, depois de curado, é levantar, e ele poderia fazer tantas coisas. Talvez se ele tivesse família, ele poderia ir ver a família dele. Talvez se ele tivesse alguns amigos ao redor, ele poderia correr até os amigos dele. Mas não. Ele dá um salto de alegria e ele entra até o templo. Ele entra até o templo para adorar a Deus. O que isso significa, Vinícius? Queridos, eu tenho certeza que esse ano, se nós como igreja, melhor dizendo, abrirmos as nossas bocas e falarmos a respeito de que Jesus está fazendo aqui no nosso meio, pessoas saltarão de alegria e entrarão por aquela porta louvando, agradecendo, glorificando o nome de Deus. Quem crê nisso? Através de mim, através de você. Esse é o nosso papel. Vamos caminhar, vamos até o verso 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Todo mundo fica admirado, queridos. Pessoas talvez até não acreditam naquilo que está vendo, naquilo que está acontecendo. É claro que muitos ali se alegraram com ele. Sabe, realmente existem pessoas que vão ficar admiradas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ela só precisa saber. A partir do momento que ela saber aquilo que Deus está operando na sua vida, da onde Deus te tirou, o que Deus tem feito na sua casa, na sua família. A partir do momento que essas pessoas souberem as obras do Senhor, elas se alegrarão e elas irão querer aquilo que você tem. Sabe, nós precisamos ser transformados, queridos, à medida de que nem o povo que nos conhece, até essas pessoas que são nossos amigos, eles não irão mais reconhecer nós mesmos. Nós precisamos transparecer Jesus. O que é que uma pessoa que vive com você tem visto em você? Será que ela tem visto Jesus? Sabe, não esconda o seu testemunho. Se Deus tem feito grandes coisas para você, não esconda o seu testemunho. Isso é muito importante, queridos. Talvez seja através de um testemunho que você está aqui. Talvez seja através de uma pessoa que resolveu abrir a boca e falar de Jesus para você, que hoje você está aqui, que hoje você está vivendo aquilo que você está vivendo aqui, hoje, como igreja, como corpo, como família. Nós precisamos agora ser essas pessoas na vida de outra pessoa, de outro alguém. Verso 11, vamos lá, verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito a este homem andar por nosso próprio poder ou piedade?
13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. O que Pedro está fazendo aqui é entregando a honra e a glória para Deus. Ele olha aquela situação e ele precisa agora, diante de tudo aquilo, abrir a boca dele e pregar, porque muitos que estão ali poderiam facilmente achar que aqueles homens queriam o reconhecimento para eles mesmos. Então, Pedro começa a pregar e fala: sabe aquele Jesus que vocês entregaram para ser morto? Sabe aquele Jesus que vocês escolheram que Barrabás fosse solto no lugar dele? Esse Jesus, o poder que há no nome desse nome, Jesus, é que esse homem está andando e todos podem ver. Eis aqui o milagre. Então, Pedro e João entregam toda a glória para Deus. E nós precisamos entender, queridos, que quando nós sairmos daqui hoje e formos anunciar Jesus, nós precisamos colocar todos os holofotes para Ele. Não é nada sobre nós. Queridos, de verdade, eu não conseguiria estar falando aqui se não fosse pelo Senhor. É totalmente o Senhor falando através de mim. Eu não tenho nada de bom para compartilhar com vocês, de mim mesmo. É isso que Pedro está falando. Nós não podemos curar esse homem. Não foi a gente que fez, mas foi o Senhor. E talvez você também vai ter que fazer isso. Entregue a honra e a glória para Deus. É Ele quem faz, é Ele quem realiza. Nós só somos instrumentos na mão dEle. Vamos até o verso 19. Pula para o verso 19 comigo. Verso 19 diz: arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Olha que louco, olha o que Pedro está falando aqui. Arrependam-se. O que isso tem de mais, Vinícius? Queridos, ele consegue mudar um ambiente todinho. Um ambiente talvez de muita dúvida. Um ambiente também de alegria, porque aquele homem tinha acabado de ser curado, mas também um ambiente de muita dúvida, de muita desconfiança. É estranho isso aí, hein? Um homem começar a andar assim, do nada. Ele começa a transformar todo esse ambiente. E quanto mais ele declara Jesus, quanto mais ele fala de Jesus, aquele ambiente é transformado. Então agora ele está podendo falar: arrependam-se. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas das vezes é que nós queremos dizer arrependa-se para o nosso irmão, para a pessoa que está lá fora. Arrependa-se, sem antes ter pregado Jesus, sem antes ter transformado o ambiente. Isso é perigoso. Não ache ruim se a pessoa debochar de você. Aliás, ela não conhece o Jesus que você tem. Pregue Jesus, queridos. Também pregue o arrependimento. Mostre a solução. Transforme ambientes. Sabe, você está naquele ambiente, certamente Deus te colocou lá com um propósito. E um desses propósitos
é transformar aquele ambiente onde você estuda, onde você trabalha, onde você passa a maior parte do seu dia. Transforme aquele ambiente. Faça como Pedro, faça como aqueles homens. Pregue Jesus. Não há um ambiente que não possa ser mudado quando Jesus é pregado nele. Pode ser um ambiente mais caótico, um ambiente mais pesado. Queridos, pode ser um ambiente satânico. Quando Jesus é pregado naquele lugar, aquele lugar é transformado. E pessoas que estão lá naquele lugar são transformadas juntas. Com isso eu entro na segunda verdade. Segunda verdade que nós precisamos entender, anote aí: ninguém pode parar a igreja. Queridos, eu vou falar de novo. Não que eu esperasse uma, né? Agora eu espero. Eu vou falar de novo. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Queridos, se pudesse, talvez a gente já nem estaria mais aqui. Deus nos mantém de pé, firmes e fortes. Vá comigo em Atos 4:1. Atos 4:1 diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, eles estavam ali ainda, nesse mesmo contexto, nada mudou. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Então eles perguntam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Sabe, aqui nós precisamos falar um pouco sobre perseguição. É fato de que a perseguição, ela sempre fez parte da história da igreja. Talvez esse seja um retrato do que pode ter sido a primeira perseguição que a igreja sofreu depois de Cristo. Começando com Pedro e João. Queridos, o que é a perseguição? A perseguição é o ódio do mundo contra Deus. Sabe, é uma tentativa do mundo de destruir Deus, de destruir as suas obras, aquilo que Deus tem feito. Sabe, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que o período que mais teve perseguição também foi o período que mais a igreja cresceu. Sabe, a igreja, nós como igreja, nós precisamos entender que a perseguição faz parte. E por que nós precisamos entender? Porque quando ela vier, ela já está aí, né? Mesmo que de forma indireta, mas quando ela vier bem mais forte, para que a gente não venha correr, para que a gente não venha andar para trás e falar: eu não quero isso aí não. Queridos, nós precisamos nos preparar para a perseguição. Nós já vivemos a perseguição. Olha para a mídia. Sabe, como nós já vimos, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E essa palavra testemunha, ela vem do grego martos, que dá origem então à palavra mártir. Queridos, nós somos mártires de Jesus. Nós somos mártires. E o que isso significa? É uma pessoa que sofre tormento ou morte por sustentar a sua crença.
Nós acreditamos tanto naquilo que nós carregamos e naquilo que nós vivemos, que se preciso, a gente até morre, a gente sofre o que for preciso, pelo nome de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Por favor, mude a sua mentalidade se você não tem vivido isso, tem crido nisso, por favor. Olha aqui o que Paulo diz, 2 Coríntios 4, 8, 11. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Jesus já adverte a gente lá atrás. Olha o que Jesus diz. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês são perseguidos, é porque me perseguiram. Mas também Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vá para o verso 8. Eu já estou caminhando para o fim. Aguenta aí mais um pouquinho só. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade a favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. De novo, Pedro e João entregam a glória toda para Deus. Foi Deus quem fez, foi através do nome de Jesus. Sabe, quando nós estivermos numa posição ruim, como Pedro e João, na prisão, não que você vá para a prisão, não me entenda mal, mas quando você estiver um ambiente ruim, uma estação ruim na sua vida, sabe, você tem duas escolhas. Você pode murmurar e não gerar nenhuma mudança ao seu redor, mas também você pode proclamar o nome de Jesus naquele ambiente, naquela situação, e sair vitorioso, gerando mudança ao seu redor. As pessoas verão isso em você, as pessoas verão isso em nós. Sabe, Pedro foi cheio do Espírito Santo e a Bíblia deixa claro isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, abre a boca e fala. Queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não é por nós, não é a nossa capacidade, é pelo Senhor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, então nós iremos proclamar. Vamos caminhar, estou caminhando para o fim. Então, eu creio que nessa noite Deus quer encher as nossas vidas com o Espírito Santo. Eu creio que esse mover não acabou. Deus quer nos equipar nessa noite como igreja, para que a gente venha ter tudo o necessário para falar e por aí pregar o Evangelho. Terceira verdade, então a última, essa é mais curta. Queridos, vão tentar te calar. Escreva isso, vão tentar nos calar. Verso 15 a 17 diz: assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Olha o que esses homens estão falando. Nós não podemos negar que esse milagre aconteceu. Nós não podemos negar que é fato. Há um milagre aqui na nossa frente. Nós não podemos dizer nada contra isso. Mas nós podemos tentar calar.
a voz dele. Então eles falam para aqueles homens não falar mais no nome de Jesus, não citar mais o nome de Jesus naquela região. Grande erro, não é verdade? Então Satanás, ele não pode mudar o fato que ele já é derrotado. Sabe, mas ele vai fazer de tudo para calar a voz da igreja. Ele tem feito isso durante toda a história. Mas nós não vamos nos calar, amém? Nós não vamos nos calar. Eu vou encerrar com isso. Alerta. Ele pode tentar calar a sua voz de algumas formas. Anote isso. Primeira forma que ele pode tentar nos calar é com mentiras. Preste bem atenção nisso, que talvez seja o seu caso. Ele pode tentar parar a sua voz, calar a sua voz com mentiras, trazendo mentiras no seu coração de que sou incapaz. Quem sou eu para falar de Jesus? Eu tenho vergonha, eu não consigo falar de Jesus. Existe tanta pessoa por aí, Deus pode usar qualquer outro. Eu não nasci para isso. Eu não consigo. Eu não sei falar muito bem. Se isso fosse critério, eu não estaria aqui. Queridos, Satanás está a todo momento tentando implantar mentiras no seu coração. Não deixe que isso aconteça. Sim, você é capaz. Sim, você pode. Você é filho de Deus. Sim, você consegue. Deus te capacita. Você nasceu para isso. Não deixe Satanás colocar essas mentiras. A segunda forma é distorcendo a verdade. Satanás, sabe, ele não pode mudar a verdade, mas ele vai tentar distorcer para que chegue de uma forma diferente até você. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Sabe, como igreja, é momento da gente se apegar cada vez mais com a palavra de Deus, queridos. Isso é muito importante. Se a gente realmente quer viver um ano de sobrenatural, nós precisamos fazer coisas que não estão também no nosso alcance. Coisas que nós não achamos possíveis. Nós precisamos caminhar e fazer essas coisas. Dar um passo além. Fazer mais do que aquilo que a gente já fazia. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós somos cheios da verdade, Satanás não vai poder alterar isso. Se o Ministério de Louvor quiser subindo, eu vou encerrar. Verso 18, fique comigo. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Agora presta muita atenção, por favor, pega a sua Bíblia, preste muita atenção no verso 20. Eu deixei o tema da mensagem de hoje para o final, o que é muito estranho. Presta atenção no verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado. Vamos repetir isso, por favor. Fale isso com fé. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos, queridos, como igreja, deixar de falar daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem visto. 2021 foi um ano incrível, mas 2022 pode ser um ano muito melhor, se a gente pegar tudo aquilo que a gente recebeu em 2021 e compartilhar com mais pessoas, e anunciar Jesus. Sabe o que nós estamos esperando? O que você está esperando? Talvez essa seja uma palavra um pouco óbvia para você, talvez você já tenha até ouvido falar disso, mas fato é que se Deus está tendo que repetir, tem algo errado. Queridos, se coloque de pé.
Sabe, Deus está sempre fazendo algo novo no nosso meio. Ele está sempre operando. Essa noite Ele já operou milagres aqui, curas, coisas incríveis. Vocês puderam ver, nós podemos ver. Queridos, nós não podemos guardar isso só para nós. Deus quer retirar de nós um espírito egoísta, que retém só para nós aquilo que nós consumimos, aquilo que nós recebemos. E eu creio que essa noite pode ser um marco na sua vida, na minha vida, nossas vidas, na vida dessa igreja. Eu tinha mais para falar, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas, né? Não deu tempo. De duas uma, ou foi falha minha no tempo, ou é o Espírito Santo fala, cortou, chega aqui, tá bom. É o suficiente. Foi o suficiente? Queridos, Deus está fazendo. Ele vai continuar fazendo. É hora da gente abrir nossas bocas e anunciar. Se nós queremos ver uma igreja cheia, olha as cadeiras vazias que está perto de você. Se nós queremos ver a igreja cheia, não pense que isso é responsabilidade do pastor, da pastora, somente dos líderes, não. O que Deus está falando para nós hoje é, vocês estão recebendo, agora vão e falem, vão e anunciem. Mais pessoas irão entrar por aquela porta nesse ano, eu creio em nome de Jesus. Sabe, não é difícil, o pastor está aqui, ele não me deixa mentir. Queridos, é um tempo fácil de fazer isso, sim. Pessoas entrando aqui, vira e mexe, o pastor está aí, ele sabe, vira e mexe pessoas entrando aqui pedindo oração, pedindo ajuda. Feche seus olhos. Sabe, antes mesmo de cantarmos a canção que a gente vai cantar, eu sei que a gente não pode chamar vocês aqui à frente, mas aí do seu lugar, você e Deus, se você entende que essa palavra foi para você, que você está na zona de conforto e tem recebido da parte de Deus e precisa compartilhar isso com mais pessoas, eu quero te pedir que com os seus olhos fechados, você estenda as suas mãos como se fosse receber algo assim. Se essa palavra, você crê que essa palavra é para você e você quer que Deus equipe você com aquilo que é necessário para ir falar sobre o nome de Jesus, se você quer e acredita que o Espírito Santo pode vir de uma forma poderosa, sobrenatural sobre a sua vida agora, estenda as suas mãos, feche seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Talvez não sejamos as melhores pessoas, talvez não sejamos a melhor igreja que essa cidade tem, mas nós estamos aqui rendidos diante do Senhor, e nós cremos que o Senhor pode nos equipar nessa noite. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que receberam essa palavra, vem, Senhor, como o Senhor veio em Atos 2, capacitando aqueles homens para falar, para pregar, para anunciar o Evangelho. Vem sobre nós essa noite. Espírito Santo de Deus, encha cada vida agora, no nome de Jesus. Começa a encher, começa a encher, começa a encher, começa a derramar sobre nós capacitação dos céus, em nome de Jesus.